Então fala do Fluminense que joga hoje, não muda despista não, tira o assunto não. É o Flusão em campo na Libertadores hoje contra o Cerro Porteño pelas oitavas de final dessa competição. E rapaz, e muita gente viajou, inclusive o Fred e o Abel Hernandes pode ser até o titular no ataque. Coloca aí. Depois de muita ansiedade após a classificação heróica na fase de grupos, o time de guerreiros volta a campo hoje à noite pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O adversário da vez é o Cerro Porteño, do Paraguai, e a partida acontece na casa dos adversários, no estádio La Nueva Oya, às 7h15 da noite. A delegação tricolor desembarcou em Assunção ontem à noite, mas pouco antes, o técnico Roger Machado comandou um último treino antes desse confronto no CT Carlos Castilho. E parece que a corrida contra o tempo para recuperar Abel Hernandes deu certo. O uruguaio vinha realizando um tratamento intensivo por conta de dores no calcanhar direito que o deixou de fora das últimas 3 partidas da equipe. No entanto, o atleta treinou normalmente entre os titulares e deve começar jogando logo mais. Além dele, John Kennedy e Fred também viajaram junto à delegação. O jovem atacante foi reintegrado aos profissionais no último domingo, depois de um longo período de recuperação e recondicionamento físico pós-Covid. Já o camisa 9, que era praticamente considerado um desfalque para essa partida, surpreendeu os torcedores ao viajar com a equipe, mas ainda precisará passar por uma avaliação antes da partida para saber se terá condições de entrar em campo. Com a ausência de Martinelli, suspenso pelo terceiro amarelo, e Nino, que integra a seleção olímpica, André e Manuel devem ser os prováveis substitutos. Sendo assim, o Fluminense deve ir a campo com Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier, Manuel, Lucas Claro e Egídio na defesa, André, Iago e Nenê fazendo o meio de campo e Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Abel Hernandes no ataque. O Fluminense vem fazendo uma campanha sólida na Libertadores até aqui, com boas atuações, e o duelo de hoje à noite será apenas mais um degrau nessa subida rumo às quartas de final. Haja coração, hein, Ronaldo? Para hoje, hein, Ronaldo? Verdade, já é a fase das oitavas da Libertadores e o Fluminense joga lá contra o Cerro Porteño. Eu pensei que o jogo fosse nos Defensores de El Chaco, mas não vai ser. Vai ser em outro estádio. O fundamental é que é mata-mata, ou seja, são 180 minutos. Então você tem que fazer um resultado bom fora de casa para decidir em casa. Agora, se você mete 2, 3-0 fora de casa, administra aqui. Não pode perder de muito, porque aí complica. Agora, o time do Fluminense está embalado, o time do Fluminense está bastante motivado e tomara que consiga um bom resultado diante do Cerro. Porque o ideal é seguir em frente na Libertadores. Não pode tomar uma pancada feia e ter que decidir aqui. Agora, eu acho que o Fluminense consegue um bom resultado. Professor René Simões, tecnicamente, taticamente, estrategicamente, como é que vai ser o jogo de hoje, na sua opinião? Eu não imagino o Fluminense tomando uma pancada feia ou perdendo de muito lá. O Cerro Porteño se classificou em segundo lugar, o Atlético ganhou de 1-0 lá e ganhou de 4-0 aqui. Mas o time do Atlético é muito melhor do que o do Fluminense. Já não sei te dizer isso. Quando você vê o Fluminense ganhando do Flamengo, e a gente dizia a mesma coisa, que o Flamengo era muito melhor. Agora, passou com 10 pontos, só perdeu para o Atlético mesmo esses 2 jogos. Uma equipe que classificou, mas num grupo que era muito frágil, né? Muito frágil. Eu acho que o Fluminense, a despeito da falta que o Fred faz dentro de campo, eu acho que é aquele treinador. Ele e o Nenê são aqueles treinadores que o treinador tem dentro de campo, isso é muito importante. Eu acho que o Fluminense é favorito para esse jogo, mesmo sendo lá fora, pelo que eu tenho visto. Que legal, já que você falou de treinador, né? De um lado o Roger, do outro lado o Arce. Os dois foram campeões da Libertadores pelo Grêmio em 95. O encontro dos dois, o Roger jogava na lateral esquerda e o Arce jogava na lateral direita. O técnico do Cerro é o Arce. O encontro ali dos dois amigos, né? Ex-companheiros. O Arce também conseguiu bons títulos no Palmeiras também. Mas nesse ano, com o Roger, jogando junto com o Roger, foi no Grêmio.
O Roger, inclusive, no Fluminense, veio e depois jogou como quarto zagueiro. Mas no Grêmio ele era lateral esquerdo daquele time campeão brasileiro. Esquerdo. O encontro dele do Arce. Legal. Muito legal isso, né? Muito legal. Muito bacana, né? Mas, professor, a ausência do Martinelli, o que pode afetar? O André jogou, fez o gol com o Flamengo, está cheio de moral, mas a ausência do Martinelli que eu queria que vocês falassem também. Eu acho que a ausência de qualquer jogador que você considera ele como titular e com o desempenho que ele tem, a ponto da gente apontar, olha o jogo contra o Sport, a atuação que ele teve, né? Ele foi decisivo no jogo, ele é um jogador que ele dá muita mobilidade, ele faz essa troca de função ali com o Iago muito boa, vai fazer falta, mas eu acho que o Fluminense, um time de futebol ele tem momentos, Edilson, tem momentos de dizer assim, nossa, tá tudo muito ruim. De repente aquilo tudo vira. E tem um time que você vê que está num momento muito bom, mas tem que ter cuidado. Eu acho que o Fluminense passa por esse momento muito bom. Esse 2-1 que ele teve sobre o Sport mostra bem isso. É um time que vai, quem coloca ali joga bem. Joga bem. É o momento do time, é o astral, é a confiança que o treinador passa para o jogador entra lá dentro, é a confiança. Você vê que a tuitada que o Fred deu em cima do Luca com os 2 gols mostra o que é o time do Fluminense. A importância do líder dentro de um grupo. Isso faz uma diferença que as pessoas de fora dizem, isso aí nem conta. Isso faz uma diferença. Como também quando o líder não é agregador, faz uma diferença horrível em cima do time. Mas eu acho que nesse momento está extremamente positivo para o Fluminense. Eu Ronaldo, acho que podíamos falar também um pouco do ataque, né, Ronaldo? Com essa possibilidade da volta do Abel. Só para concluir com relação à ausência do Martinelli, eu acho que ele começa com o Wellington, que vai ser volante e libera um pouco mais o Iago. Pode ser que ele comece. Com relação ao ataque... Ontem, pelo que eu li, veja bem, eu não falei com ninguém lá, que eu li o André, que era a opção inicial. Garoto para uma Libertadores, eu acho que o André tem que botar mais um experiente para jogar. Eu penso assim. O André é muito menino, numa chave do... vai jogar no Paraguai, agora já estão dizendo até que vai ter torcida. Mas jogou contra o Fla-Flu e fez um gol, pô, menino. Sim. Fluminense, quantos meninos jogaram contra o Sport? E o time venceu bem o Sport? Quantos meninos? Entendeu? O André tá com moral, pô. Fluminense contra o Flamengo agora, 2 semanas, com 1-0, o gol dele. Tudo bem, ele entrou, jogou 5 minutos, fez o gol. Tá bom, foi ótimo para ele. Agora, eu acho que o Wellington entra, libera um pouco mais o Thiago. Agora, com relação ao ataque, o Luca fez 2 gols no jogo passado, deu a vitória ao Fluminense, saiu com a moral danada. Será que ele vem com o Abel? Não sei, vamos esperar. Mas o André não saiu com a moral danada do Fla-Flu? Você está dizendo que vai entrar com o Wellington, agora o Luca com a moral danada e vai botar o Abel? Só para eu entender. Você tem que prestar um pouco mais atenção no que eu estou falando. Você tá fugindo um pouco da Fique à vontade. Preste atenção, olha bem o que eu vou te falar. Eu estou falando em experiência numa Libertadores. O André entrou bem no Fla-Flu. Estou dizendo Libertadores, que o Fluminense joga fora de casa. Então, para mim, joga o Wellington. Agora pode jogar o garoto, mas para mim, joga o Wellington. Tá, e joga o Luca ou joga o Abel? O Abel tá vindo de contusão, você não sabe se ele forçou demais no treinamento, se ele está apto 100%, não sei. A contusão, o Luca vem com um histórico de 2 gols. A contusão dele era dor no calcanho, ou seja, não era nenhuma outra dor muscular. O calcanho você tem que pisar com o calcanho. Sim, mas estava... Então, você eu sabe acredito que é isso. Verdade. Era, acho que muito mais poupado, seguro, né? Foi seguro para poder tirar essa pequena dor do que ir para um sacrifício, para um jogo contra o Sport, por exemplo, estou citando o exemplo, né? Tal. Mas essa região, se você não trata bem, vira crônica. E aí tu joga 1, 2 jogos, para. 1, 2 jogos, para. Então, tem um histórico disso. Aí pode falar comigo de dor no calcanho, no pé, que eu conheço tudo. Eu começaria com o Abel, até por causa da língua. Língua? Língua de linguarudo ou língua de... Não, para falar a linguagem do árbitro, para entender ele, eu acho que eu começaria com ele. E aí deixa o Luca ali, é o homem que entra depois. Língua
Ganha jogo também. Claro. E como ganha. Já vou voltar a esse assunto, que o Flávio Amêndola vai trazer o clima direto lá do Paraguai, falando do adversário do Fluminense, falando tudo que envolve a possibilidade grande e real de ter público no jogo hoje lá, hein? Você sabe... O Fluminense tem 2 desfalques certos para o jogo desta terça. Nino, que se apresentou à seleção olímpica para os Jogos de Tóquio, e Martinelli, suspenso com 3 cartões amarelos. Seus substitutos serão Manuel e André, respectivamente. Por outro lado, quem deve voltar é o centroavante Abel Hernandes, que fez tratamento intensivo por conta de dores no calcanhar direito e treinou entre os titulares na última atividade antes da partida. Fred, que sentiu a coxa direita contra o Ceará, surpreendeu ao embarcar com a delegação, porém, não tem presença garantida e será reavaliado no vestiário, a provável escalação. Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manuel, Lucas Claro e Egídio, André, Iago e Nenê, Gabriel Teixeira, Caio Paulista e Abel Hernandes. Técnico Roger Machado, o Informe Flu deseja sucesso no Paraguai para o nosso querido tricolor. Partiu o Paraguai. Fluminense avançou em primeiro lugar no duríssimo grupo D, que tinha ainda o River Plate, o Junior e o Santa Fé. Já o Cerro ficou em segundo no grupo H, de Atlético Mineiro, América de Cali e Deportivo Lara. Ambos perseguem o título inédito da Libertadores. O técnico Roger Machado demonstrou seu respeito ao técnico do Cerro, que é seu amigo particular. Arce e Roger foram campeões da Libertadores de 1995 juntos pelo Grêmio. Um pela lateral direita e outro pela esquerda. E uma outra questão rapidamente, como é que vai ser esse reencontro com o Arce, que foi seu companheiro no Grêmio, lá atrás, como vocês conquistaram a Libertadores da América, no confronto com o Cerro Porteño? Obrigado. E com relação ao Arce, é um privilégio, né? Poder, depois de estarmos juntos no campo, estar em lados opostos agora, como treinadores em equipes que se enfrentarão. É um dos grandes amigos que eu fiz no futebol. Equipes que se enfrentarão. Rotineiramente nos falamos, mas confesso que nessas últimas semanas a gente fez pouco contato para se respeitar um ao outro no processo. Se eu penso em você, 24 horas por dia. Bebê!